Aos 25 anos de idade, o jornalista Luiz Eduardo Oliva era servidor da Universidade Federal de Sergipe, lotado na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O pró-reitor era o professor José Paulino da Silva, enquanto foi reitor o professor José Aloísio de Campos. No final da gestão de José Aloísio de Campos, assumiu o reitor Gilson Cajueiro de Holanda. Gilson Holanda nomeou para o cargo de pró-reitora de assuntos estudantis a professora doutora Marta Vieira Cruz. Num seu período de férias, a professora Marta Cruz sugeriu e o reitor aceitou a designação de Luiz Eduardo Oliva para substituí-la no expediente da pró-reitoria durante o seu período de 30 dias de férias. Se iniciava ali um processo muito bem sucedido que levou Luiz Eduardo Oliva, durante muitos anos, ao exercício de vários cargos de pró-reitor da Universidade Federal de Sergipe e de outras importantes posições na gestão da reitoria. Neste depoimento, o próprio Oliva nos revela como foi este processo e nos conta dos bastidores e dos embates políticos na gestão da Universidade Federal de Sergipe. É uma história que vale a pena acompanhar. Acompanhemos a narração de Luiz Eduardo Alves de Oliva. A professora Marta está indicando você é muito jovem, mas dê conta aí da pró-reitoria. Você vai tocar, ela me disse que você tem condições de tocar. Então eu vou dar essa chance para você. Eu também comecei muito jovem e acho que é uma chance que você vai ter aí. Pelo menos vai estar, é um mês só, mas lhe ajuda, para lá, pronto. Aí eu desci feliz da vida pró-reitor. Não dormi essa noite de contentamento. Eu virei pró-reitor com 25 anos, 24, 25 anos de idade. Mas eu sabia que Marta já era demissionária. Mas não tinha a menor esperança mínima de que iria ser pró-reitor. Acontece que nesse período, as coisas começam a... Se eu fosse dizer que o universo começa a conspirar a meu favor. Todo esse quadro que eu vou lhe falar, que já lhe falei antes, vai redundar num outro fato. Chico Buchinho resolve montar um grande congresso nacional da junção dos cursos de História com os cursos de Geografia, que havia uma tentativa do governo militar de criar os cursos, por isso que a minha memória serve muito para lembrar um pouco esse momento. Eles queriam transformar, não sei se você lembra disso, fazer uma fusão dos cursos de História com Geografia para o curso de Ciências Sociais. Acabava com História e acabava com Geografia. E houve, então, uma revolta dos estudantes que não queriam isso. Eles não queriam essa fusão. E esse encontro se deu em Aracaju. Quando se deu em Aracaju, Chico Buchinho vem me pedir um apoio. O que é? Ele queria que a gente abrisse nas férias, foi nas férias de julho, o restaurante universitário. O restaurante não tinha sido inaugurado, estava na fase de treinamento das equipes. Eu aí disse, mas rapaz, como é que você quer o restaurante? Não foi? Estava ali, a gente vai precisar de dar comida a esse povo. Aí eu disse, mas rapaz, como é que eu vou convencer? O reitor já meio contra. O chefe de gabinete de Gilson era Djalmi, irmão de Digenal Queiroz. Djalmi Queiroz. E aí, tudo Hélio Leão, todo mundo contra. Esse evento já estava sendo mal visto. Só que o secretário de Educação do Estado chamava-se nada mais, nada menos do que Antônio Carlos Valadares. Antônio Carlos Valadares, eu acho que já querendo fazer média cultural, qualquer coisa sabido, conseguiu com o exército colchonete para abrigar e Chico Buchinho fazer um alojamento para esses estudantes no próprio campus. Então o exército cedeu esses colchonetes todos que tinham, que eu acho que eram colchonetes de campanha, daquelas ações que vinham. E eles saíram pulhando e eu fui a Gilson. Professor, está tendo esse pedido assim, assado. Reparei, é um menino, né, começando, aí, mas como é que eu vou fazer isso? Eu digo, olha, o restaurante está sendo, nós estamos treinando as equipes, porque foi recolhido as equipes, recrutado, etc.
está recolhendo as equipes. Então, veja, se a gente abrir o restaurante, a gente vai ter eles como cobaia. Esses caras precisam aprender como passar o bandejão, como passar tudo isso. O senhor abre, cede o restaurante para atender a essa demanda e eles são treinados. Gilson topou. Por um milagre desses, Gilson topou. Isso tudo vai redundar em algo definitivo para mim como pró-reitor. É que quando ele topa, ele topou e abertura. No dia da abertura, Gilson chega, e aí é uma primeira minha grande frustração. Gilson chega e me diz, eu não vejo não. Vá você representando o reitor. Porra, eu, em menos de um mês, virei pró-reitor e já ia ser reitor. Em menos de um mês, assim, menino tal. Aí eu, botei não fui de terno para não colocar, e botei uma camisa de manga comprida branca, e ainda ele cedeu o Galaxy, o carro dele, preto, para me pegar, que era Zé dos Anjos, o motorista. Só que o Zé dos Anjos não chegou. O carro pifou, foi a minha primeira, eu queria chegar de carro preto lá, bacana. Zé já chegou depois, tarde, eu peguei um táxi na Caeira. Quando cheguei lá, acontece que a reitoria havia uma revolta dos estudantes contra as reitorias. Por quê? Porque Gilson era um reitor biônico. O Zé Carlos de Almeida, que era Zé Carlos Azevedo, que era o reitor da Universidade de Brasília, queria repetir, e os militares acabaram com a exigência, criaram um reitor biônico para levar Zé Carlos, e Gilson, inclusive, foi nomeado reitor biônico. Por que Gilson foi nomeado reitor biônico? Porque Dr. Luiz queria fazer seu vice, que era... Dr. Luiz não. Dr. Luiz queria fazer seu vice, que era quem era o vice? Piva, Nestor Piva. Quando Gilson quis fazer, entra Gilson. Doutor, a família Franco nomeia Gilson Cajueiro de Holanda, indica Gilson Cajueiro de Holanda. Há um outro detalhe aí que é extremamente interessante. E aí eu tiro todo o chapéu da vida inteira para Gilson Cajueiro de Holanda. É que a posse de Gilson foi a posse mais traumática da história, da política, de tudo da história do país. Não teve posse igual a dele. Gilson foi tomar posse, eu era coordenador e fui para lá, Gilson foi tomar posse no antigo auditório da reitoria ali da rua de Lagarto, que era lá em cima, era um auditório pequeno, contigo, pequeno. Quando Gilson foi tomar posse, ele, assim que saiu a nomeação dele, Paulino saiu com um artigo na imprensa dando um pau na nomeação dele. Acontece que Gilson tinha uma legitimidade. Quando o doutor Aloysio foi nomeado reitor, repare a contradição, é outro detalhe que é importante. Quando o doutor Aloysio foi nomeado reitor, na lista 6, preparada pelo Conselho Universitário, o primeiro lugar da lista era quem? Gilson Cajueiro de Holanda, que era um reitor querido do campus de todo mundo. Era um professor querido. Tinha sido secretário do doutor Augusto Franco, mas ele foi o primeiro da lista. O doutor Luiz foi o quinto da lista. Aliás, o quinto da lista sempre deu sorte, porque também Eduardo Garcia era o quinto quando foi eleito. Por isso, minha memória da universidade é uma memória firme desse tipo. Aí, doutor Aloysio de Campos é eleito o quinto e Gilson foi preterido. Quando vem o reitor biônico, é indicado quem para ser o reitor? O preterido da lista quinta. Então, de certa forma, tinha uma legitimidade. A mesma comunidade universitária que botou ele em primeiro lugar e foi rejeitada pelo regime militar, depois é nomeado numa nomeação ferindo a própria universidade. Aí vem os brios todos. Né? A universidade, o próprio imaginário popular, o imaginário coletivo, esquece que tinha botado Gilson em primeiro lugar naquele momento. Quando o Gilson vai tomar posse, clímaco, reúne uma turma, porque a ideia era que fosse o doutor Piva, que era queridíssimo dos estudantes, e quando ele vai tomar posse, o doutor Piva ficou um tempo como reitor pro tempore, porque acabou o mandato do doutor Luiz e não saiu a nomeação por esses imbróglios. E aí o doutor Luiz não conseguiu sequer transferir o campus. Havia uma rejeição de Silvério Fontes e companheiros de que no campus tinha muita cobra e não tinha soro antiofídico, daquelas coisas todas. Então, doutor Aloysio, Gilson toma posse e os estudantes invadem a reitoria aos berros, aos gritos, sentam no chão e Clímaco começa um discurso veemente. A cada palavra os estudantes repetiam, a cada palavra repetiam, e aquele clima pesado, aquilo tudo. E Gilson tomou posse, quase sem poder falar sobre isso tudo. Pois bem, Gilson, que tinha sido posse nesse sentido, ele, então, havia esse clima dos estudantes contrário à reitoria, dos reitores biônicos. Eu acho que Gilson não quis enfrentar os estudantes a nível nacional
com medo da grande vaia que tomaria. E aí me manda. Quando o Zé dos Anjos não chega, que eu chego lá, quem era o grande homenageado nesse evento era Dom Brandão de Castro, o bispo de Propriá, o grande bispo da esquerda brasileira. Era assim, a grande referência da esquerda, da Folha de São Paulo e tudo, pelo movimento do Chocós, pelo movimento dele nos ribeirinhos, ele tinha um destaque nacional. Enquanto Dom Luciano, Sergipe tinha esses dois lados. Enquanto Dom Luciano era o ícone da direita, né, da extrema-direita religiosa, era Dom Helder lá também, mas aqui no trabalho de meio de campo, de ribeirinho, do povo, etc., era Dom José Brandão. E os estudantes nada mais resolvem homenageá-lo. Dom José vai para a mesa, ele tinha feito uma cirurgia, eu me lembro bem, ele estava com um tapa-olho, um lado do óculos todo tapado e o outro aberto. E eu sentei ao lado dele. Quando eu sentei ao lado, né, na hora que foi compor a mesa, que chamaram cada um deles, chamaram ele altamente aplaudido. O representante do reitor da Universidade, o pró-reitor Luiz Eduardo Oliva, vaia colossal. A vaia de Gilson caiu sobre mim. Ocorre que naquela semana anterior houve um fato marcante na política brasileira, um dos fatos mais marcantes na história do regime militar, para a abertura de uma frase. Das frases mais célebres da história brasileira está essa. Se fosse escrever um dia a história das frases, essa frase que está colocada. Eduardo Portela era o ministro da Educação. E Eduardo Portela, que era um intelectual centro-direita, mais ou menos de centro, não era um intelectual à direita, né? Já era naquela sentido de flexibilização que veio com Gás, aí depois com Figueiredo, chama ele para ser o ministro da Educação, quando já tinha sido Passarinho, Jabas Passarinho, etc. Aliás, eu conheci Passarinho, fiquei sabendo que como é que é maravilhoso. Então, Eduardo Portela é convidado para a imprensa diante de uma situação qualquer e chegam para Eduardo Portela e perguntam a ele e ele responde com uma frase que ficou célebre, dessa frase que eu estou falando, que diz: eu não sou ministro, eu estou ministro. Não sei se você lembra disso. Essa frase ficou célebre: eu não sou ministro, eu estou ministro. O regime militar, então, demite ele e nomeia Rubem Ludwig. Rubem Ludwig, a Veja faz, então, em cima dessa frase, diz: está ministro, mas é general. Que era também numa sacada genial da Veja. E Eduardo Portela cai. Abrindo um parêntese, anos depois, Juscelino, pró-reitor, traz Eduardo Portela para uma palestra aqui e tivemos um jantar naquele edifício, naquele restaurante panorâmico na Praça Português Barreto, lá em cima, no último andar, não sei se você lembra, e o doutor Aloysio, com todo mundo, foi convidado que era vice-reitor, e ficamos na mesma mesa, e eu fiquei ao lado de Eduardo Portela quando ele veio. E tive a oportunidade de conversar muito com ele. E perguntei a ele, na época, inclusive, como era que era Figueiredo como... Isso me serviu uma vez para uma conversa sobre Jacques, mas serviu muito. Ele disse: olha, eu era bem intencionado, levava os processos todinhos para despachar com Figueiredo, e Figueiredo não queria saber de porra nenhuma, era só contando piada, ele gostava muito dessas coisas, e tudo, eu dizia, isso assim, é com Leitão, eu botava com Leitão. O Leitão era Leitão de Abreu, que tinha sido chefe da Casa Civil, depois de Golbery do Couto Silva, não sei se você lembra do Leitão de Abreu. Então, era um gordo, tinha um Leitão. E tudo ele dizia, isso é com o Leitão. E ele disse que não conseguia, isso me contou Eduardo Portela, contado pelo próprio Portela. E quando ele dizia isso, Portela conta que chegou para Camilo Pena, que era o ministro da Indústria e Comércio, para a história da política brasileira. Me contaram, ninguém sabe essa história. Chegou que é a história fantástica da política brasileira. Chegou: Camilo, você consegue despachar alguma coisa com o presidente? Ele disse: ninguém consegue. Converse amenidades. Ele gosta de piada, e piada de putaria. E aí, ele fez um arsenal de piadas, e levava os processos para despachar. Figueiredo dava boas gargalhadas. Ele disse: presidente, isso assim, tá aprovado, tá aprovado.
a educação brasileira foi feita à base de piada. Esse é um detalhe extremamente importante e me contado pelo próprio Eduardo Portela. Fecha-se o parênteses de Eduardo Portela e volta a cena para o auditório da reitoria. Eduardo eu ia falar do Brandão, me passam logo a palavra. Quando o nome do reitor, Chico Buchinho, vamos falar em nome do reitor, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Luiz Eduardo Oliveira. Vaia novamente. Repare, eu com aquela camisinha branca, manga comprida, enrubescido, mas aí veio a iluminação. Eu aí cheguei para o microfone e disse, eu gostaria de fazer um reparo antes de dizer qualquer coisa. Aí todo mundo ficou na expectativa para vir outra vaia. Eu disse, eu não sou pró-reitor, eu estou pró-reitor. Era na mesma semana. O auditório inteiro desabou em riso. Ah! Aí eu disse, porque eu estou apenas substituindo a professora Marta Cruz, não sou dessa área, etc, etc. Encantou aquilo, aquela presença de espírito, aquela forma, como eu falei, numa frase, que era a frase do momento, eu não sou ministro, eu estou ministro, eu não sou pró-reitor, eu estou pró-reitor, ganhei os estudantes. E não veio mais vaia. No final eu acabei com aplausos, embora aplausos comedidos, não na medida de Dom Brandão, mas eu também sempre tive a facilidade de ter o dom da palavra. E eu consegui realmente fazer um discurso baseado na importância de Chico Buchinho também dito, de que não deveria resistir, ou deveria se resistir, não deveria ter os custos, com muito jeito, medindo as palavras, mas eu fui a favor dos estudantes. O que é fato é que acontece ainda nisso um outro fato, que é o fato mais importante, talvez, para mim consolidar para o reitor. É que, no mesmo evento, um estudante surtou, literalmente surtou. E quando ele surtou, ele perdeu o juízo. Dizem que era muita maconha, que peste que era. O que é fato é que ninguém sabia o que fazer, ele ficava aéreo, ele conversava assim, saía de... Eu nunca vi um quadro daquele, era como se fosse um autismo, sei lá. E os estudantes precisavam ligar para a família dele para vir pegar ele aqui em Sergipe, porque ele não tinha condições. E aí, mas ele lembrava das coisas, ele conversava. Me levaram no meu gabinete, ele sabia o número do pai, precisava ligar para a família dele. Só que só ligava interurbano do gabinete do reitor. Eu subo com esse estudante para o gabinete do reitor. Você veja o universo conspirando. Se eu fosse acreditar em esoterismo. Quando eu chego lá no gabinete do reitor, encontro de cara o cara que estava pedindo minha cabeça. Djalmir Queiroz. Djalmir, chefe de gabinete. Djalmir, coronel do Exército. E achavam um absurdo que a universidade cedesse para os comunistas e estudantes para aquele evento. E eu já sabia que ele estava pedindo, rapaz, tomara que passe logo esse período que Marta volte para tirar este rapaz daqui, porque um rapaz desse que é jovem e tal só quer ajudar os comunistas. Quando eu cheguei lá, ele, na minha frente, me tratava bem, aquela história, fiz ali, mas eu já sabia, porque uma pessoa me contou. Quando eu cheguei para ele, mas olha, Djalmir, aí contei a ele. Ele aí, como quem diz, lá vem mais problema. Tá, para fazer a ligação como é o nome? Eu disse, tá aqui o nome do pai dele, é General Fulano de Tal. Djalmir olhou assim, arregalou os olhos, aí, é filho do general. Aí chamou e disse, quem é, menina? Não, meu pai, é general, não sei quem, aí Djalmir, eu tô até me arrepiei agora. Aí Djalmir chegou e disse, parou, aí virou para mim e disse, eu tô desconfiado que era fulano tal, meu colega de Agulhas Negras. Aí ligou. Quando ligou, o general, nada mais, nada menos, era do que o colega que dividia quarto com ele em Agulhas Negras. Djalmir, que condenava prestar reverência a esse general que continuava na ativa, era o Samaleque que ele estava precisando. Ele tomou a paternidade do menino, foi ao aeroporto esperar o general, deu toda a assistência ao menino e deu toda a assistência ao evento. E eu acabei virando o grande sujeito que aproximei ele do velho general.
E ele passou a dizer a Gilson que menino bom, que menino espetacular esse Oliva, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fui ficando.